Olá mais uma vez. A aula da ocasião diz respeito à expansão europeia. Para falar de expansão europeia, a gente deve começar falando que nos séculos XV e XVI, Portugal e Espanha lideraram a expansão marítima, bem como também a expansão comercial na Europa. E é muito importante você ter situado na sua cabeça esse ponto histórico do século aí, 15º e 16º. Aqui você tem Portugal, né? Lisboa, a grande obra, esse monumento belíssimo, monumento aos descobrimentos, aos descobridores, ou coisa assim. Então, durante o predomínio do feudalismo, lembrando aqui que feudalismo acaba sendo em livros didáticos e no ensino médio algo que é colocado para o Oriente, aliás, para a Idade Média como um todo, e isso aí é algo muito impreciso. Faz uma generalização gigante, lembrando que o feudalismo não foi algo que marcou, de acordo com alguns estudiosos, a Idade Média por completo e muito menos foi igual em todos os lugares da Europa. Então que isso fique claro, é uma crítica ao movimento medieval aí, o movimento medieval mais contemporâneo faz em relação a esses estudos. Mas aqui que fique claro é que quanto àquilo que se diz popularmente por aí, algo que é entendido de senso comum como feudalismo, a Europa ela era dividida basicamente em vários reinos. O contexto é mais ou menos esse. E cada reino, o poder político sendo bem generalista mesmo, né? Por conta dos detalhes de cada lugar, não tem como sair abordando. Mas era partilhado aí então esse poder político entre reis, senhores feudais, governos de comunas, com várias variações. Sendo que as comunas, só para definir, eram vistas aí como cidades autônomas e adquiriam essa autonomia, seja por rebelião ou negociação, e tinham autoridade para regulamentar o comércio, instituição de imposto, controlarem procedimentos judiciais e preservarem a liberdade do cidadão, por exemplo. E não havia um poder único, uma autoridade central. Já nos séculos finais da Idade Média, a organização da sociedade europeia passou a mudar. Naquela época houve então um processo de fortalecimento do rei, que resultou basicamente na formação das primeiras monarquias nacionais ou estados modernos. E a seguir aqui eu trago, de maneira bem tópica e resumida, algumas condições que contribuíram para a desestruturação do que é dito por aí geralmente como na história, né, do feudalismo. Revoltas camponesas contra a exploração feudal, desenvolvimento do comércio, ascensão da burguesia, enfraquecimento do poder da nobreza feudal. Apesar dessas generalizações, é necessário destacar que haviam especificidades em cada reino e em cada região ali da Europa e aquele contexto europeu. No processo então da consolidação das monarquias nacionais, governos organizaram estruturas de Estado, essa estrutura de Estado moderno, uma burocracia administrativa com um corpo de funcionários que cumpriam as ordens do rei e realizavam atividades administrativas, força militar com exército, marinha, polícia permanentes para assegurar a ordem pública e a autoridade do governo, leis e justiça unificadas com legislação nacional, justiça pública atuante no território do Estado e um sistema tributário. Nada mais, nada menos é do que a cobrança de imposto e de taxa regular e obrigatória, né? Para o sustento e despesa do governo e administração pública. E mesmo então a consideração dos Estados Nacionais sendo uma marca daquilo que é conhecido como Idade Moderna, o processo ele não ocorreu no mesmo ritmo. Volto a destacar, né? Temos especificidades nas regiões e nos reinos. Em Portugal, por exemplo, ocorreu de acordo com os estudiosos, naquilo que é o fim da Idade Média. Enquanto que na Espanha, França e Inglaterra a centralização do poder foi progressiva desde o século XV. E enquanto a Alemanha e Itália, o processo de unificação territorial e política aconteceu no século XIX. Portugal, então, foi um dos primeiros países europeus a praticar uma centralização político-administrativa eficiente, de acordo com alguns historiadores. No século V e VI, uma parte dos povos que habitava aquilo que é chamado de Península Ibérica, onde é hoje Espanha e Portugal,
Os povos que habitavam ali eram romanos e germanos, basicamente que foram convertidos ao cristianismo. Enquanto que no século VIII a região foi conquistada por muçulmanos que vieram do norte da África. Essa ocupação então durou aí até o século XV. E durante esse período cristãos e muçulmanos alternaram momentos de luta e relativa paz, possibilitando então trocas culturais e comerciais. A gente tem uma bela imagem de uma mesquita, está na Espanha, né? Datada aí de 785 depois de Cristo, relacionada a essa discussão, muito bonita. Então Portugal formou-se então como reino independente foi no século XII, em meio à luta de cristãos aí expulsando muçulmanos que ocupavam parte da Península Ibérica. Essa luta cristã foi chamada de Reconquista, né? Aqui a gente tem a ver aqui as relações das cruzadas, que a gente vai ver mais para frente lá nas aulas de história geral. Inclusive, até alguns historiadores colocam a própria colonização da América como enquadrada também na temática da cruzada, né? Apesar de ter alguns que discordam dessa interpretação. Então, o primeiro rei de Portugal, ou do Portugal, né, foi Dom Afonso Henriques de Borgonha. Data está aí, né? Em 1139, ele declarou a independência da região. Portugal foi governado então por mais de 200 anos por reis da dinastia de Borgonha, entre os quais se destaca esse aí, ó, Dom Dinis. Em seu reinado, que começou em 1279, a organização interna do reino foi prioridade e as fronteiras do que veio a ser o território português atual foram definidas. E aí você tem alguns detalhes que levaram à formação de Portugal como conhecida atualmente nas imagens a seguir que eu vou trazer para você. Lembrando que nessas imagens aqui dos próximos slides, as partes roxas dizem respeito ao domínio muçulmano. Então eis aí, nos períodos até o ano 1000, basicamente era essa situação aí. A África embaixo, né, o norte da África, pontinha. É meio óbvio, né? Como que é fácil chegar ali, né? Você abrindo o Google Earth, você consegue ver claramente que você enxerga basicamente ali essa região. Se você colocar lá o bonequinho amarelo, você consegue ver a região e ter ciência da facilidade dessa questão. Você vê o outro lado lá, outro continente, né? Da Europa você vê a África e da África você vê essa pontinha aí da Península Ibérica. Pega o ano de 1200, você já começa a ver aí, né? Reino de Portugal, Reino de Leão, Castela, Navarra, Aragão, Almoda. E por fim aqui, Reino de Portugal, Castela, até o ano de 1492. Reino de Navarra, e sucessivamente. Então as diferenças religiosas entre católicos e muçulmanos que habitavam a península não impediram que os portugueses fossem influenciados por práticas árabes no comércio e na navegação. A gente fala, os árabes, os muçulmanos é um povo bárbaro, isso e aquilo, mas tem historiador que fala que a cultura árabe, ali no período de choque, né, no período das cruzadas, era fantástico a tecnologia e o avanço dos muçulmanos, né, dos árabes, superando em muitas as questões relacionadas aos povos ali do que a Europa atualmente para nós, né? Em um primeiro momento, a economia de Portugal era mais agrária, e os principais produtos eram vinho, azeite, trigo, cevada e aveia. Depois a economia ela acabou focando em questões mais marítimo-comerciais, destacando então aí a pesca e o comércio de sardinha, baleia, atum e o famoso bacalhau, até hoje, né, no Portugal. Então, com o crescimento das atividades marítimo-comerciais, aumenta a importância social dos grupos ligados ao comércio e à navegação. E aqui a gente chega então a falar de uma outra coisa muito importante para o nosso entendimento da história do Brasil, mas para citar um contexto anterior para chegar ao avanço aí das questões marítimas. Você tem aqui a Revolução de Avis. Para falar dela, a gente menciona aqui a dinastia de Borgonha, que chegou ao fim em 1383 com a morte do Dom Fernando, que não deixou sucessor. Aí os problemas de sucessão dinástica quase levaram Portugal a ser anexado ao Reino de Castela. Com comerciantes e banqueiros portugueses interessados na expansão marítima, né? Uniram-se em torno de Dom João, o irmão bastardo do rei falecido, em defesa da independência política do reino. Esse movimento então ficou conhecido como a Revolução de Avis.
por conta de Dom João ser mestre da Ordem de Cavalaria de Avis. Ele saiu vitorioso. E essa revolução então preservou a independência política de Portugal e os reis acabaram reforçando o poder político e favoreceram então a expansão marítima. E falando de expansão, chegamos aqui já a um ponto próximo de contato do mundo, o novo mundo, né? Lembrando que esse velho mundo aí é conhecido pela Europa, né? Desde o século então de número 11, em Portugal, vários setores ligados à administração pública e à burguesia buscavam um enriquecimento por meio da expansão da atividade marítimo-comercial, mas os comerciantes da Península Itálica, principalmente da cidade de Gênova e Veneza, eles dominavam o comércio das especiarias. Isso era bem importante você ter na sua cabeça, que eram os italianos de Gênova e Veneza, principalmente aí, que dominavam o comércio marítimo, né, com as especiarias. E tem a disputa aí, a questão relacionada ao comércio, né? Eu vou mostrar aqui a imagem que vai te situar mais ou menos no mapa essa discussão. Mas esses indivíduos aí de Gênova e Veneza, esses comerciantes da Península Itálica, da Itália, dominavam o comércio das especiarias com produtos como cravo, pimenta, noz moscada, canela, gengibre, coisas que eram bem lucrativas, né? Que podem parecer hoje, você olha assim, que coisa ridícula, você encontra baratinho no mercado, né? Mas são artigos de luxo para a época esses aí, bem como também tapetes, tecidos de seda, objetos de porcelana, quais vinham do Oriente e da própria Ásia, né? Por conta da questão da Rota da Seda, entra aqui mais ou menos a discussão relacionada a esse período da Idade Média também, que pega ali mais ou menos da ponta da Ásia, que abrange até mesmo o começo da África, pega aí o Mediterrâneo e a Europa, para situar no contexto atual. Então você tem aí, né? A Itália, você tem Veneza, deixa eu pegar aqui a apontador laser, Veneza aqui, que é a mais importante aqui, junto de Gênova. Então, os comerciantes de Gênova e Veneza, Itália, Península Itálica, você pega e observa que eles compravam então produtos orientais nos portos de Constantinopla, que está mais à direita, não aparece aqui no mapa. Trípoli, Alexandria, Túnez e revendiam essas questões, esses produtos na Europa Ocidental por conta dos preços altos, né? O lucro. Para dominar então esse comércio, aí, os genoveses e venezianos controlavam essas rotas do mar Mediterrâneo. Lembrando que o mar Mediterrâneo está aí abaixo, né? Basicamente vai englobar aqui toda essa região de água aqui entre a Europa, a África e Oriente Médio. Mediterrâneo, é só lembrar de meio, medir de meio, Mediterrâneo. Aqui é uma foto de Portugal, Lisboa. A alternativa encontrada pelos comerciantes portugueses, essa questão imposta aí pelos genoveses e venezianos, para participar do comércio, os portugueses fizeram o quê? Eles romperam o monopólio dos genoveses e venezianos, investindo na descoberta de um novo caminho para o Oriente, pelo Oceano Atlântico. Para lembrar do Oceano Atlântico, é só lembrar da Mata Atlântica no Brasil. A Mata Atlântica dá de cara para o mar, para o Oceano Atlântico, melhor dizendo. Então, os portugueses tentaram aí uma via aí para o Oriente, né, para as Índias, pelo Oceano Atlântico, tendo como base os projetos de alguns navegadores da época. E assim começa aquilo que é chamado na história de o grande período das grandes navegações, melhor dizendo, o período das grandes navegações. É o ciclo de viagens marítimas de longa distância pelos europeus, principalmente portugueses e espanhóis, e as grandes potências da época. Expandiram os limites do mundo, então conhecidos pelas sociedades europeias. Os povos, eles obviamente desconheciam grande parte da África, eles desconheciam terras como América, Oceania, desconheciam também grande parte da Ásia. E o que eles conheciam parcialmente era o Oceano Atlântico e desconheciam os oceanos Pacífico e Índico. Então, o projeto de expansão marítimo-comercial português também foi possível até por outra questão que a gente liga na história geral, que é o quê? Desenvolvimento técnico-científico.
começou aí, tem gente que coloca especificamente na Idade Média, mas você vê que tem grandes avanços aí relacionados à tecnologia e à ciência antes mesmo desse período, mas acabou que pegou foi nesse período, ligado à questão de Galileu e vários outros estudiosos, né? E que acabou contribuindo aí, dizem os historiadores, ao aperfeiçoamento da arte da navegação, permitindo viagens de longas distâncias. Então, eis aqui algumas inovações técnicas que eles colocam para dizer sobre esse desenvolvimento técnico-científico, né? Primeiro, a caravela, que é a principal embarcação marítima usada nas grandes navegações. Foi desenvolvida pelos portugueses, um navio de estrutura leve, movido pelo vento, e sua principal característica era aquela vela triangular, chamada latina. Podia ser ajustada em vários sentidos, para captar, pegar a força do vento, né? Qualquer que fosse o sentido do vento, então a caravela podia navegar na direção desejada pelo piloto. Outra questão importante, cartografia. As viagens marítimas, a criação dos mapas acabou, consequentemente, né, avançando. E a partir do século XV você já tem muitos mapas aí com os primeiros registros de terras descobertas, por exemplo, na África e na América. Descobertas que entendo aqui como maneira formal de dizer, porque tem gente que discorda dessa palavra, né? Mas entenda descoberta para eles, para os europeus, obviamente, que não sabiam disso. Então, tais mapas eram segredos de Estado, muitas vezes, mas as informações elas circulavam quando o navegador de um país passava a servir a outro e acabava entrando na história, na cultura popular, coisa no senso comum, né? Bússola também é um instrumento de orientação espacial que foi introduzido na navegação europeia desse período. A invenção é atribuída aos chineses. Os árabes levaram a bússola e o astrolabe para a Europa. E por fim, eu destaco aqui a noção da Terra como redonda. A aceitação progressiva desse entendimento, né, favoreceu as grandes navegações. E você pensa, né? Se a Terra é plana, tem buraco nos lados, então entre aquelas histórias que você já deve ter ouvido no seu ensino médio aí, na sua escola de outros professores. Pô, ficava com medo dos bichos, dos monstros, todas aquelas coisas que vocês estão cansados de saber. Então, no século XV, não havia certeza quanto ao tamanho da forma da Terra. Muitos tinham receio dessas viagens, né? É isso que eu quero destacar aqui. E especialmente quando se navegava pelo Atlântico, que era conhecido naquela época como Mar Tenebroso. Aí você tem essas lendas aí que eu disse, né? Que criavam esse clima de insegurança. E a vida, inclusive nos navios, não era nada fácil. O navio era imundo, instalações, acomodações rústicas, apertadas, desconforto total, muita gente morria nas viagens. É aquela viagem lá relacionada, as viagens relacionadas à América do Norte, inclusive um videozinho bastante interessante. Tem coisas que podem ser criticadas, obviamente, né? A produção nem sempre é acurada. E mesmo a produção de historiador tem suas discordâncias, porque os historiadores discordam das interpretações e expressões da história entre si, né? Mas é um videozinho do Charlie Brown, que é Isto é América. Apesar do título ser passível de crítica, né? Mas ali você tem uma grande elaboração daquele navio que é o Mayflower, né? É apenas um dos navios que acabou pegando a história de que é ali que começou os Estados Unidos, né? Você tem vários outros povos que chegaram ali, navios, além deles que foram para lá, para aquilo que hoje é Estados Unidos. Mas conta uma história legal sobre essa viagem específica do Mayflower. Então, lá é retratado essas condições de viagens horríveis. Então, nessas longas viagens, alguns marinheiros eles morriam de escorbuto por conta da escassez dos legumes e verduras. Escorbuto é um problema que acontece no corpo humano por conta de falta de vitamina C, se não me falha a memória. Apesar de questões assim, a possibilidade de enriquecimento levava muitas pessoas a quererem participar dessas viagens, queria ficar rico, mesmo temendo os perigos do mar, queriam tentar uma vida nova. E o tempo então e a experiência marítima acabaram mostrando que certos medos eram reais, por exemplo, tempestades, naufrágios, eram de fato coisas verdadeiras, enquanto que outras coisas não eram, como os monstros do mar, abismos e coisas assim, né?
Tem uma bússola aí do século XVI. Prosseguimos falando então das especiarias, que era aquilo que era desejável, né? Os portugueses quiseram um caminho para as Índias, por Oriente, né? Porque o Oriente era conhecido, mundo da Ásia ali, Índia, era conhecido como um grande lugar de especiarias, né? Que eram produtos de grande valor e traziam grande lucro. Então, do latim specia, significa aí specia, me fala a memória, eu não lembro aqui a fala do latim. Significa substância ativa e valiosa. E as especiarias eram usadas principalmente em remédios, perfumes, temperos e em conservação dos próprios alimentos. Então era muito importante. Muitas regiões agropastoris da Europa sofriam, por exemplo, com a falta de forragem de inverno para alimentarem o gado. E aí, por causa disso, os animais eram abatidos no outono e sua carne tinha de ser conservada até o inverno seguinte. Aí entrava o papel das especiarias, né? Por isso que eram valorizados os condimentos. Conservava a carne e melhorava o sabor da carne e até mesmo o aroma. Além das especiarias também era usado o quê? O sal. Conservante bem mais barato e comum, né? No período antigo ali, Império Romano, você já via bastante uso disso aí, né? Greco-romano, do sal. Portugal foi então o primeiro país aí conhecido a empreender essas grandes navegações do século XV. De maneira assim mais formal, de maneira mais frequente, em grande escala, né? Por isso que a gente coloca aqui como o primeiro. A gente teve outros povos que viajavam, seja ocidental ou coisa do tipo, mas aqui você tem conhecido portugueses, né? E os motivos desse pioneirismo aí está o quê? Que facilitou a centralização política e administrativa, bem como os interesses sociais, a ausência de guerras e a posição geográfica do país, quando você compara com outros países da Europa ali que estavam em guerras, né? A centralização política, efetuada na dinastia de Avis, que eu mencionei, permitiu então a monarquia governar em sintonia com os projetos da burguesia. Interesses relacionados aí de vários grupos sociais levaram à expansão também marítima. O rei ele queria o quê? Aumentar seu poder e as receitas do Estado, e o povo, a burguesia também. Queria fazer bons negócios, aumentar seus lucros. Todo mundo está querendo dinheiro, né? A nobreza podia então servir ao rei e conquistar cargos na burocracia também do Estado. E os mais pobres também queriam o quê? Melhores possibilidades de vida. Então, era bom para todo mundo, assim, né? A ausência de guerras também, como eu mencionei, favoreceu Portugal a ser basicamente a pioneira aí nesse período do século XV, né? Por quê? O que estava acontecendo ali em vários reinos europeus? Estavam com conflitos militares. O reino de Castela, que veio dar origem, por exemplo, à Espanha, ainda lutava para expulsar os mouros ali da Península Ibérica. A França e a Inglaterra encontravam-se envolvidas na Guerra dos 100 Anos. Durou aí de 1337 a 1453, de acordo com alguns estudiosos, né? Essas disputas então acabavam levando ao quê? Ao atraso desses países nas grandes navegações. Posição geográfica de Portugal também foi um outro fator importante. Por quê? Portugal era banhado, melhor dizendo, banhado pelo Atlântico. Isso facilitou a sua expansão como nunca antes, né? Foi possível ou é possível para outros, né? Segundo o poeta Luís Vaz de Camões, expressão portuguesa aí, para utilizar a expressão dele, né? Foi por, abre aspas, mares nunca dantes navegados. E falando das fases de expansão, a gente precisa falar aqui da conquista de Ceuta, que é um rico centro de negócios dominado por muçulmanos no norte da África, em 1415, que marca o início da expansão portuguesa. Ela foi coordenada pelo filho do rei, conhecido como Dom Henrique, o Navegador. Saqueada pelos portugueses, então, essa Ceuta perdeu parte de sua importância como centro comercial porque os árabes deixaram de abastecê-la, né? Então, você tem aí na imagem, no nortezinho, na pontinha da África, vou apontar aqui, ó, Ceuta. Lembrando Portugal aqui pequenininho e Espanha, né? Europa, Ásia e a África, com o Oceano Atlântico, lembrando que eu falei, né? Porque a Mata Atlântica dá de cara ao Oceano Atlântico, Oceano Índico, você lembra da Índia aqui, Mediterrâneo está no meio, e o Oceano Pacífico que pega Japão, que está mais ou menos aqui, a partezinha do Brasil, depois da América do Sul aqui, porque é muito grande, Pacífico. Então, você capta bem aí a ideia.
No século XV, os portugueses eles avançam pelo Atlântico, conforme está aí na imagem, contornando o continente africano. Isso é bem óbvio, questão até mesmo de segurança também, né? Questão de vento também tem aí uns fatores, inclusive ali o Cabo da Boa Esperança que entra como essa questão, né? Então, nesse percurso aí foram estabelecidas feitorias, serviam de entreposto para a obtenção de produtos do interesse português, né, como ouro, sal, marfim, pimenta e outros. Passaram também a participar da escravização dos povos africanos. Lembrando que tem um livro que fala sobre isso, eu não vou lembrar o título, mas ele tem a capa laranja. Ele fala sobre essa escravização que não começou necessariamente aí como os povos têm costume de dizer, né? Com os portugueses ou os europeus. Isso é algo que já era praticado dentro do próprio seio africano, entre as tribos e entre os muçulmanos também ali, os povos que iam tendo os conflitos e conquistas. Acabavam depois aí com a chegada aí dos portugueses, acabavam vendendo esses escravos para os portugueses, espanhóis e outros, né? Então a partir do século XVI começa esse comércio aí dos africanos escravizados que são levados para, especificamente começa, melhor dizendo, a levada desses escravizados aí para a América. E quanto à chegada das Índias, a gente fala aqui da exploração marítima portuguesa. Durou quase um século e culminou com a chegada de Vasco da Gama à cidade de Calicut, em 1498. A exploração marítima portuguesa que durou quase um século, combinando com essa chegada aí do Vasco da Gama. Você tem uma retratação aí, né? Desse lugar. Você mostra aí essa questão da viagem, que provocou um grande entusiasmo entre os portugueses. O Vasco da Gama retornando em 1499 com um carregamento que superava em 60 vezes o custo da expedição. Portugal então descobriu um novo caminho para o Oriente e participou do lucrativo comércio de especiarias, que antes era dominado até então, né, melhor dizendo, por genoveses e venezianos. Tem um detalhe aí bem característico em Lisboa, em Portugal, esses azulejos com uma pintura azul, né? Não, são bem belos. Algarve, Portugal. A representação da chegada de Vasco da Gama às Índias, que é o que estamos tratando aqui, dessa questão das especiarias e a rota, né? Vindo por debaixo da África até chegar na Índia. Então, após o retorno aí da expedição de Vasco da Gama, o rei Dom Manuel ele decidiu enviar às Índias uma poderosa esquadra para estabelecer relações comerciais com o Oriente. Essa esquadra ela parte de Lisboa em 9 de março de 1500, com destino principal à cidade de Calicut. 13 navios, com uma tripulação aproximada de 1.500 pessoas, com navegadores, padres, soldados, intérpretes e comerciantes. O comando foi entregue a Pedro Álvares Cabral, um nobre português, sem grande experiência marítima. E no decorrer da viagem, que é bem conhecido, né, na história, ele afastou-se da costa africana, dirigindo-se mais para o oeste, né? Oeste, para lembrar o que é oeste, o que é leste, se lembra Velho Oeste nos Estados Unidos. Velho Oeste é você adentrando dentro do continente norte-americano. Então, oeste é sentido do Brasil. Em vez de terem ido para leste, para a Índia, foram para o oeste. Mas por oeste acabaram então atingindo as terras que hoje correspondem ao Brasil, especificamente chegaram ali no sul da Bahia, do que é hoje, né, o sul da Bahia. A primeira aproximação ocorreu aí no dia 22 de abril, quando eles avistaram aí o monte, ao fundo da imagem, né? Batizado de Monte Pascoal por ser o quê? Semana da Páscoa. A terra ela recebeu um nome com referência religiosa, né? Observe que é muito característico isso, as questões religiosas permeando aqui o catolicismo, cultura, né? A terra recebe um nome religioso também, Vera Cruz, relacionada à religiosidade católica. Também depois vai ser chamada de Terra de Santa Cruz e por fim Brasil, né? E Brasil por conta da grande quantia de uma árvore encontrada no litoral, o pau-brasil. Comerciantes de pau-brasil ficaram conhecidos pela designação de brasileiros. Isso depois acabou identificando quem nasce no Brasil, né? Depois de subir 130 quilômetros, então, costeando o continente em 2 de maio, a esquadra de Cabral deixa a região e corresponde ao atual Porto Seguro da Bahia e segue viagem rumo às Índias, né? Então você tem aí
Em azul, o caminho geralmente tradicional, enquanto que em vermelho é a viagem de Cabral aí, né? Lembrando ali, Calicut, tá lá na Índia, lá no finalzinho na direita do mapa. Então antes o comandante ele determinou que o navegador Gaspar Lemos voltasse a Portugal, né? Levando notícias das novas terras, antes de ir para a Índia, né? Também encarregou o escrivão Pero Vaz de Caminha de escrever uma carta que ficou bem conhecida. Se encontra na internet. Bem curta, ela interessante. Representa a visão daquela época. Está registrada aí, preservada a nós. Dessa chegada desse povo aqui no Brasil. Falando sobre os acontecimentos dessa chegada. Então, o mapa que eu trago aqui a seguir vai indicar esses momentos mais importantes desse processo aí, novamente, né? E você consegue dar outra vista e outra visão, né? Agora falando das navegações espanholas. A espanhola nasceu no fim do século XV, com o casamento do Fernando, rei de Aragão, e Isabel, rainha, rei de Castela. Se uniram para expulsar os muçulmanos que ocupavam a cidade de Granada, no sul da Península Ibérica. Lembrando que a Península Ibérica é onde está Portugal e Espanha atualmente, né, grosso modo. Então, após a expulsão dos mouros em 1492, ambos atentam-se aos planos do genovês Cristóvão Colombo. Eles apresentam um projeto de navegação para atingir as Índias. Baseados na ideia de que a Terra é esférica, então Colombo pretende atingir o Oriente dando a volta ao redor do mundo, né? Partindo da Europa e seguindo na direção oeste. E com 3 embarcações clássicas conhecidas, né? Santa Maria, Pinta e Ninha, cedidas pelos reis espanhóis, ou Nina, alguns vão colocar, né? Colombo e sua tripulação partem em 3 de agosto de 1492 do porto de Palos, na cidade de Cádiz, sul da Espanha. E aí eles vão avançar tentando alcançar as Índias, né? Mas dão de cara com aquilo que é a América. Para nós, no nosso entendimento, né? Aquilo que veio ser chamado de América. Então, em 12 de outubro, eles chegam às terras que pensavam ser as Índias e por isso seus habitantes foram chamados de índios. Então, Colombo ele comandou mais 3 viagens dessa nova terra, o Novo Mundo, né? Sempre supondo que fossem as Índias e morreu sem saber que aquilo ali era outro continente, dizem os historiadores. E aí, só anos depois que esse engano aí foi esclarecido, né? Principalmente com a figura de Américo Vespúcio, né? Que mostrou que Colombo estava errado. Divulgou a descoberta das novas terras que passaram a ser então chamadas, aí como homenagem também, levando o seu próprio nome, né? América. Américo Vespúcio. Aí você dá uma pausa aí e dá uma lida na legenda. Agora o Tratado de Tordesilhas, que é outro tópico importante para essa discussão, já caminhando mais para o fim da aula. Depois que Colombo chegou à América, reis espanhóis logo se apressaram para garantirem seus direitos de posse sobre as novas terras, né? E observe aí que para isso, então, eles pediram a intervenção do Papa Alexandre VI, que era espanhol, Espanha, e aí, em 4 de 1493, por meio de um documento chamado Bula Inter Coetera, o Papa acabou beneficiando mais aí, né, os espanhóis, estabelecendo que as terras americanas seriam divididas entre os reis da Espanha e de Portugal. E aí traçou um meridiano, uma linha imaginária, né, situado 100 léguas a oeste das ilhas do Cabo Verde, seria a linha divisória das terras. Tudo que estivesse a oeste era da Espanha, tudo que estivesse mais próximo da Europa, né, o leste, seria considerado de Portugal. E aí, com base na bula, os espanhóis teriam assegurado as suas posses aí, né, descobertas ou por descobrir. E restava a Portugal a posse dos territórios africanos, né? Pegando aquela pontinha, seria uma pontinha minúscula do que seria basicamente ali, né? América, trazendo mais para cá. E aí, inconformados com essa divisão inicial aí, estabelecida pela bula intercoetera, então entra aí o governo português com uma negociação forçada, né, com a coroa espanhola. E aí ficou conhecida aí essa negociação como Tratado de Tordesilhas, por meio do qual era deslocada aí a linha imaginária para 370 léguas oeste das ilhas do Cabo Verde, né? Não, Cabo Verde, se não me falha a memória, é África. Me deu um branco aqui.
Isso mesmo. Então, ratificado aí pelas duas partes em 1494, o tratado novamente definia que as terras a oeste dessa linha pertenciam à Espanha e as terras a leste aos reis de Portugal. A gente vai ter uma imagem mais aqui para frente e eu corrijo esse engano que eu falei. Eu acho que eu falei há pouco tempo sobre a América, né? Mas foi engano, Cabo Verde. Então, o território foi dividido entre portugueses e espanhóis, né? Enquanto que os outros reis, como da França e da Inglaterra, também não concordaram com a divisão, obviamente, né? É isso mesmo ó, que eu falei. Cabo Verde aqui só para apontar, ó. Bem aqui, ó. Próxima África. Então, o primeiro tratado é instituído pelo Papa, né? Que beneficiou os espanhóis, sendo ele um Papa espanhol. Tem historiador que vai falar que isso aí não é coincidência, né? É benefício mesmo, puxar saquismo, se beneficiar na nação. Estabeleceu aqui o meridiano da bula intercoetera. E aí os portugueses, aí não, possa trata aí com a Espanha e vem o meridiano Tratado de Tordesilhas, né? Estava confundindo Cabo Verde com uma região aqui ó, das ilhas. Temos aqui na América Central. Então se eu falei besteira lá atrás, apaga. Então o trecho a seguir aqui que eu trago para vocês é um trecho relevante que fala do primeiro contato de Cristóvão Colombo com os habitantes da América. Olha o que ele diz. Vieram nadando até nós, até os barcos dos navios, melhor dizendo, onde estávamos, trazendo papagaios e fio de algodão, e novelos e lanças e muitas outras coisas. E trocamos por coisas que tínhamos conosco, como miçangas. E conta, geralmente de vidro, usada para fazer ornamentos. E guizos, pequena esfera oca contendo bolinhas que produz som quando agitado. Andavam nus como a mãe lhes deu a luz, inclusive as mulheres, embora só tenha visto uma robusta rapariga, uma moça jovem, né? E todos os que vi eram jovens, nenhum com mais de 30 anos de idade, muito bem feitos de corpos, muito bonitos, cara muito boa, cabelos grossos, quase como o pelo do rabo de cavalos e curtos, todos sem exceção, são de boa estatura e fazem gestos bonitos, ou gestos bonitos, elegantes. Devem ser bons serviçais e habilidosos, pois noto que repetem logo o que a gente diz e creio que depressa se fariam cristãos. Me pareceu que não tinham nenhuma religião. Então, além das 4 viagens de Colombo à América, os espanhóis também patrocinaram outras expedições marítimas. Você tem aí a primeira viagem de Colombo, conforme a legenda, né? Em azul. Você tem aqui Vicente Pinzon, chega à foz do Rio Amazonas. Lembrando que tem gente que fala que a descoberta pelos europeus é com Pinzon, aqui em Pernambuco, né? Cabo do Santo Agostinho. Lugar muito bonito, por sinal, com recife natural perto de Porto de Galinha, geralmente pouco conhecido, com praias belíssimas e rasas. Tem uma profunda que também tem um formato de coração, é uma região muito bonita. Fernão de Magalhães também você tem aqui, né? Basta analisar. E também esse outro slide, dá uma pausa aí. E vamos falar aqui de outros caminhos também, né? Navegações inglesas, francesas e holandesas. Interessados então em descobrirem novos caminhos para as Índias, os franceses, os ingleses e holandeses também se lançam às navegações, concentrando-se no Atlântico Norte, porque os espanhóis e portugueses já se dedicavam às rotas do Atlântico Sul, né? Embora nenhum caminho novo tenha sido encontrado pelos navegadores, esses navegadores ingleses, franceses e holandeses não têm encontrado, né? O caminho novo, eles passaram a explorar e ocupar também parte da América do Norte, além de praticarem a pirataria ali, contrariando os portugueses e espanhóis, né? Lembrando que era mais barato também você roubar as coisas, né? Tinha muito disso. E ainda hoje o povo quer se beneficiar com roubo, né? O mundo é conhecido por gente querendo se beneficiar em cima de gente, né? Mas você tem uma outra imagem aí. E aqui é interessante a gente mencionar aqui o rinoceronte de Dürer. O rei português Dom Manuel I, em 1515, recebeu um presente inusitado, um rinoceronte indiano. Uma história de título de informação, né, de curiosidade. Esse animal ele foi transportado da Índia a Portugal, uma viagem que durou aí 4 meses aproximadamente. E Neil MacGregor ele afirma que não apenas faziam comércio com a Índia,
mas tentaram estabelecer bases permanentes lá. Tiveram sucesso principalmente graças a Afonso Albuquerque, primeiro governador e fundador do Império Português na Índia, também que trouxe o rinoceronte. Em 1514, Albuquerque abordou o sultão de Gujarat para negociar o uso de uma ilha, acompanhando sua embaixada com lautos presentes. Em troca, o sultão respondeu com outras oferendas, incluindo o rinoceronte vivo. Albuquerque parece ter ficado um tanto perplexo com essa dádiva viva e enviou o animal como presente especial para o rei de Lisboa. Colocar em um navio do século XVI um rinoceronte que pesava de 1,5 a 2 toneladas deve ter sido uma tarefa e tanto. Está aí uma imagem mais antiga, né, desse rinoceronte, uma xilogravura produzida por Albrecht Dürer, ou Dürer, não sei como falo o nome, estou arriscando, à luz do conhecimento que eu tenho, posso estar errado, obviamente, 1515. Revisão, você pausa aí como de costume, dá uma lida, interpreta, e a resposta da questão, se eu quiser ouvir, dê uma pausa, é a seguinte: se houver dúvidas, torno a dizer, me consulte ou pesquise aí na internet, você tem canais e sites que trazem essas respostas explicadas. Então, sem mais para o momento, nós encerramos essa aula por aqui. Até a próxima, mais uma vez.